trabalhar e queria bater um papo com você que está aí. Meu nome é Idel Gama. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aí, já deixa aquele like, já ativa o sininho para o YouTube avisar você quando sair vídeo novo aqui no canal, porque eu sei que você vai adorar, tá? Eu crio conteúdos maravilhosos para toda a família. Eu mostro o meu dia a dia, como trago vídeos como esse de uma conversa com você, uma conversa matinal com você. E hoje eu quero falar com vocês sobre raiva infantil. Nós conversamos outro dia aí em um outro vídeo sobre frustração, né, gente? Então hoje nós vamos conversar sobre raiva infantil. Quem aí nunca presenciou um acesso de raiva de alguma criança? Se espernear no chão, chutar, gritar, chorar. Esses são os aspectos, né, de uma crise de raiva infantil. E, gente, um acesso de raiva infantil, ele não traz nuance negativa só para a formação da criança, só para a criança, para o desenvolvimento da criança. Traz também para toda a família, né? As pessoas também costumam, por não entenderem a causa, elas costumam julgar os pais. Quando uma criança está no supermercado, por exemplo, numa loja, e quer alguma coisa e é negada essa coisa e ela se joga no chão, ela chora, ela esperneia. E geralmente o que nós fazemos é torcer o nariz e dizer que essa família não deu educação para essa criança. A culpa é sempre de quem, gente? Dos pais. Mas não, ó, vamos desmistificar isso. A culpa, neste caso, não é dos pais. Qual é a causa? Gente, qual é a causa da raiva infantil? Me fala aí. O que pode causar a raiva infantil? As causas, gente, são diversas. Até os 4 anos de idade faz parte do desenvolvimento, porque a criança está começando a se relacionar com o mundo. Então faz parte do desenvolvimento da criança esses acessos de raiva, né? É quando ela começa a aprender a se relacionar com o meio externo, com o mundo. E as causas, a causa assim que eu elejo como principal, geralmente é a frustração. É o não conseguir aquilo que deseja. Seja um brinquedo, seja uma atitude da mãe, do pai, seja a atenção que ela tá precisando, tá querendo naquele momento, né? Não tem a ver com precisar. E aí, então, a criança tem esses acessos de raiva, né? Mas não são só esses os fatores, né, que influenciam. Também comportamento familiar, né? O comportamento familiar, às vezes, ele é replicado pela criança. Então, nós falamos de 2 fatores, gente. Da frustração, que eu elejo como principal fator da raiva infantil. O segundo, o exemplo que nós damos para os nossos filhos. O terceiro, o ambiente que nós estamos criando nossos filhos, porque às vezes esse ambiente, ele é um ambiente agressivo, nem sempre patrocinado pelos pais, né? Mas o ambiente às vezes é um ambiente agressivo. Essa estabilidade emocional das pessoas que rodeiam também gera esse comportamento, né, nas crianças. Então, gente, e aí? E o que é que eu posso fazer para ajudar o meu filho nesses acessos de raiva, em relação à raiva infantil? O que você pode fazer? Primeiro, a conversa naquele momento. Você vai esperar a criança. Vamos dizer que você está com o seu filho no supermercado e ele teve aquele acesso de raiva. Ele se jogou no chão, ele deu murro, ele deu pontapé, ele gritou, ele chorou e você se apavorou. Não. Primeira coisa, para tudo. Para tudo. Respira. Não vai adiantar você ir para o mesmo nível de raiva do seu filho. Conectar a sua raiva, a sua frustração
a sua vergonha, às vezes, naquele momento, para o seu filho ter aquela atitude, né? Não vai resolver, não vai te ajudar na solução daquele momento. A primeira coisa que você precisa fazer é respirar, ficar tranquilo, certo? Dê alguns segundos em silêncio, observando a cena. Se a criança estivesse jogando no chão, se abaixe ou até sente no chão, não tenha vergonha disso. Porque o que o seu filho está tendo é natural para o crescimento dele. Não é sua culpa, certo? Sente ou se abaixe na altura da criança, ou sente. Eu já sentei no meio do supermercado, nem aí, porque o que me preocupa é o desenvolvimento do meu filho, então eu não estou nem aí para o que os outros vão achar. E aí simplesmente você vai baixar o seu tom de voz e vai fazer a criança perceber o que é que ele está fazendo, como ele está lidando com as emoções naquele momento. Como eu vou fazer meu filho perceber? Conversando, mostrando para ele, né? Mas para isso eu preciso esperar que a criança se acalme. Eu não vou ficar, se o que causou aquilo foi o não pelo brinquedo desejado, eu não vou ficar repetindo, não, você não vai levar porque eu não tenho dinheiro, porque eu não posso. Não é essa conversa. Você vai focar na ação do seu filho, no que ele está fazendo naquele momento, na forma como ele está lidando com os sentimentos dele, certo? Você vai fazer ele compreender de que forma, como ele está se sentindo e como ele está reagindo, certo? Você vai falar mesmo sobre o que está acontecendo, sobre ele se jogar no chão, que é inadequado, sobre ele gritar, como as pessoas estão passando, olhando, com a voz mais suave e mais baixa que você conseguir atingir naquele momento, ok? Feito isso, funcionou? Ótimo! Vai chegar um momento que você vai convidar o seu filho e vocês vão se retirar. Eu, nesse dia, abortei o que eu tinha ido fazer no shopping. Eu simplesmente abortei. Quando ele levantou, eu me dirigi, paguei o estacionamento e fui para o carro. Aí sim, no carro, eu mostrei para ele que eu estava muito chateada com a atitude dele, porque não tinha sido uma atitude adequada. Ele chutou, ele não me chutou, mas ele chutou, esperneou, gritou, chorou, deitou no chão, ciscou depois que estava no chão, entendeu? Então eu relatei, eu oralizei tudo o que ele fez e que aquilo tinha me deixado muito triste. Eu não gosto de usar a palavra decepcionada. Tinha me deixado muito triste. Aí ressalto o que ele tem de bom, porque ele era um filho maravilhoso, uma criança preocupada com o outro, simpática, que dividia seus brinquedos na escola, que dividia o seu lanche. E por quê? Porque eu estou falando numa linguagem adequada para ele, para que ele entenda. E que ele precisava lidar, que ele tinha o direito sim de ficar com raiva porque recebeu não pelo brinquedo. Ele só não tinha o direito de se jogar no chão, de fazer aquilo ali, de gritar, de chorar, de berrar. Ele tinha que arrumar uma forma de lidar. Eu sei que você ficou com raiva. O meu filho só tinha 3 anos, gente, quando ele fez isso. E ele entendeu. Eu digo, você que você ficou com raiva. E outra coisa, deixa eu lhe dizer, ele já foi penalizado ali, porque nós tínhamos ido ao shopping para ele e eu ia deixar ele no brinquedo. Ele tinha, na época, era Pipi Pop, não sei nem se tem mais no shopping. E aí eu ia levar ele no brinquedo, ele ia ficar brincando no brinquedo, a babá ia ficar lá com ele, e eu ia aproveitar e ia comprar alguma coisa que eu não me lembro mais o que era, que eu precisava, certo? Só que como nós entramos no shopping pelas lojas americanas, ele já se deparou com um bendito brinquedo, certo? Então, eu digo, você perdeu, por conta de não organizar os seus sentimentos, de não lidar com a sua raiva, você perdeu, você não foi pro brinquedo, você deixou de ir pro Pipi Pop. Mostrei a ele os vários lados da ação dele, né, do que a ação dele ocasionou. Desculpa, gente, tô um pouco rouca. E eu já sou rouca, né?
E aí, gente, ele parou, cessou por isso? Não, teve outros episódios, sim. E a gente deve se preocupar mais ainda quando esses episódios de raiva infantil, eles entram eles continuam após os 4 anos, né? E teve diversos, e existem diversas formas, essa é uma das formas de lidar, né? A outra forma, você sempre partindo da conversa, mostrando, colocando ele fora dos sentimentos para ele observar como ele agiu naquele momento, né? Perder algo pelo seu comportamento também é válido, né? A gente usa muito, usava, né? Hoje eu quase não uso mais o cantinho do pensamento. Eu uso de uma outra forma com os adolescentes e com o Mauricinho, que tem 8. Mas vocês podem usar o cantinho do pensamento com a criança pequena, né? Vai ser assunto para outro vídeo, eu vou dizer para vocês e mostrar com uma criança como é que se usa o cantinho do pensamento, né? O cantinho do pensamento, eu não vou falar agora, né, gente? Senão vai ser muito assunto para um vídeo só. Então, feito isso, e se não funcionar, Idel, o que é que eu faço lá no meio do supermercado? Dou uma palmada. A palmada não educa. O seu objetivo é educar, não é punir fisicamente, não é ferir fisicamente, é desenvolver o seu filho. Então, não educa. O que é que você vai fazer se desceu e conversou e não resolveu? E uma das vezes, eu simplesmente virei as costas. Olha, Mauricinho, olha, fulaninho, você vai dizer que seu filho, o que você está fazendo está ridículo, está feio. Então, eu vou embora. Você vai ficar? A mamãe quer que você vá. Levante, vamos embora, vamos conversar no carro, porque o que você está fazendo não está certo e não vai trazer o brinquedo. Eu virei as costas, é muito perigoso, gente, mas eu virei as costas e fiz menção de ir. Voltei, peguei ele vem, a criança vem, porque criança nenhuma quer ser abandonada. E ele foi comigo. E nós fomos conversar no carro e eu tive a mesma ladainha, a mesma conversa de anteriormente. Gente, aconteceram várias vezes. Não é mágica, não vai acontecer de uma vez só. Você precisa, qual é a solução para a raiva infantil? Ajudar o seu filho a lidar com as emoções. Vocês percebem que a raiva infantil, o episódio não demora muito tempo? Porque é só a estabilidade de não saber como lidar com as emoções. Então você precisa ensinar, tira a atenção, tira o foco. Se a conversa não resolveu, tira o foco daquele sentimento, daquele momento, tira ele daquela situação e espera ele se acalmar, porque vai passar e aí você vai mostrar como ele vai lidar com os sentimentos. Fala como ele vai lidar. Quando eu disser não, você vai ficar chateado? Vai. Você pode chorar? Pode. Mas você não pode ter esse acesso de raiva. Você precisa lidar com seus sentimentos. Eu ensinei, às vezes, em um momento, uma criança que eu atendi, que ela dizia, tia, eu não consigo, tinha 6 anos, eu não consigo, me toma uma raiva. Ela dizia, parecia um adulto, gente, a fala dela. Era um nível de raiva muito grande. E aí, o que é que eu fiz? Eu ensinei ela a respirar, respiração diafragmática. Enche bem forte o diafragma e solta suavemente. Ensina o seu filho a respirar, porque a respiração correta vai aliviar a raiva. Outra coisa, coloca no esporte para que ele consiga extrapolar a reação física da raiva, certo? O esporte, ele ajuda muito a trabalhar a reação física da raiva. Com o meu outro filho, eu comprei uma luva de boxe para ele e pendurei no quarto. Eu digo, quando você tiver a raiva e você não souber lidar com ela, isso ele já estava assim, no final da infância. Você vai, porque aí ele estava com uma vibe de chutar, gente, as coisas em casa. Eu falei, eu puni, né?
Ele teve que juntar dinheiro para pagar um copo que ele quebrou e foi tirado dele. Inclusive ele teve que pagar o copo e ele ainda perdeu algumas situações de lazer que nós participamos e ele foi excluído, porque o que eu iria gastar com ele naquele lazer, o copo custou muito caro para ele. Não foi só o valor pecuniário do copo, o copo custou muito caro. E aí eu comprei um saco de boxe e disse para ele, ó, não vai resolver porque vai extravasar a raiva física, mas você vai se acalmar para você poder organizar a sua raiva, de que forma você vai extravasar fisicamente e depois você vai ter consciência da sua raiva e vai organizá-la. E resolveu. Ele hoje tem 14 anos e resolveu. Então, vocês já sabem o que é a raiva infantil, quais são os gatilhos que ocasionam a raiva infantil, como lidar com a raiva infantil do seu filho. E tem outro detalhe do como lidar. Lembrem-se que o ambiente precisa ser propício a não ser gatilho para essa raiva infantil. Ele precisa não ter exemplos, certo? Não adianta nada se você também não sabe lidar com a sua raiva. Se você é um adulto que educa uma criança e você não sabe lidar com a sua raiva, você precisa encontrar o caminho para também lidar com a sua raiva, porque de repente você também tem acessos de raiva, você também tem raiva e também não sabe como lidar, grita, berra e esperneia. Só não deita no chão porque você não é criança, né? Mas você também precisa saber lidar com a sua raiva, porque senão você não tem como ajudar o seu filho a lidar com a raiva dele, ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu tô chegando aqui no colégio onde eu trabalho e quero dizer para vocês o seguinte: hoje eu vou fazer alguns stories lá no Instagram, então se você não me segue lá no Instagram, já vai lá e me segue, é Idelgama A, tudo junto lá, Idelgama A. Se você não me segue, vai lá, que tem sempre muita coisa boa também. E eu vou estar gravando hoje aqui uma coisinha aqui de comportamento infantil aqui no meu trabalho, tá bom, gente? Então, um beijo grande no coração e que vocês tenham muita luz e discernimento para ajudar os filhos de vocês a se tornarem um adulto de sucesso, tá bom? Beijo, tchau, um beijo no coração.